época de treino intensivo. O mercado da bola, a gente já deu uma passada rápida aqui, né? A contratação foi o Gustavo Scarpa e agora tá tendo aquela sondagem, né, pelo Luiz Henrique, ele que tá no Olympique de Marseille. Tem também a situação do Bernat, que o Atlético já deixou claro que não é uma prioridade no momento. Mas, nesse momento, o foco não é o mercado da bola. São os atletas que já estão ali nas mãos do Filipão e que ele segue realizando um treinamento intensivo com eles, porque tem muitas competições pela frente, né? O Campeonato Mineiro inicia para o Atlético no dia 24 de janeiro contra o Patrocinense fora de casa. Quarta-feira que vem já, menos de uma semana para voltar a ver o Galo em campo para quem tá com saudade. E o Galo, além do Campeonato Mineiro, esse ano tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Muitas competições pela frente, muito se comenta sobre priorizar competições, né? Será que já vai utilizar a força total agora no Mineiro para já dar aquele ritmo para os atletas para estarem preparados, né, para as outras competições? Ou será que vai poupar para não correr risco de lesionar nenhum jogador para as competições mais importantes para o Galo? Mas aí eu quero deixar para vocês uma pergunta, né? Agora, com o Campeonato Mineiro, se vocês pudessem priorizar alguns atletas para dar mais oportunidades, quem vocês gostariam de ver o Filipão utilizando? Luiz, Carlos Gomes, Vitor, Julia, olha só, vamos lembrar de uma coisa, hein? Lembro de uma fala do Filipão e sou muito, Luiz, mas muito de acordo com o Luiz Felipe Scolari. Ele disse uma coisa, comigo não tem essa de poupar. Ele não é de poupar Luiz Carlos Gomes e Vitor Martins, mas se tiver que priorizar, a pergunta da Julinha. Olha, se fosse eu não ia poupar ninguém também não. Assim como o Filipão. Mas acontece que tem uma temporada longa pela frente. Então, tem que priorizar aqueles chamados titulares, né? Que são aqueles jogadores que vão ser titulares mesmo. Tem que priorizar a parte física dos jogadores, né? Um acompanhamento, um treinamento físico, mais que técnico, porque técnico todos têm muito, né? Tem que preparar muito a parte física desses jogadores para eles aguentarem o ritmo da temporada, porque o caldo vai engrossando. Então o atleta tem aí Copa do Brasil, o atleta tem Campeonato Brasileiro, o atleta tem Libertadores. Então eu não sei. Eu acho que nesse início, para ir jogar no interior, às vezes pega campo com gramado muito legal. É melhor prevenir um pouquinho. Essa questão do campeonato regional tem isso. Por mais que a gente fala assim, o treinador não gosta de poupar, e é muito bem colocado, viu, Luiz? Tem essa questão. E agora no início sim tem que priorizar alguém, né, Vitor? Com certeza. Mas quando ele fala que não vai poupar, Dada, é uma bravata dele, né? A gente já vai ver no primeiro jogo, o Atlético não vai ter força máxima. Ele não vai pegar um time que voltou a treinar no dia 8 de janeiro e botar esse time vamos dizer assim, com a escalação ideal no dia 24. Então, ou seja, já não vai ter força máxima contra o Patrocinense. E assim, com o passar do tempo, né, o estadual foi perdendo força e ele foi se adaptando como uma pré-temporada de luxo para os grandes clubes. E o Atlético não vai fazer isso. O Atlético vai usar os titulares de acordo com a programação de treino, eu não tenho dúvida. Não vai ter força máxima contra o Patrocinense. Na segunda rodada já vai ter um time mais forte, porque na terceira rodada tem um clássico. Em seguida já vai pegar o Atlético fora de casa, não vai ter força máxima. E assim o Filipão vai fazendo até chegar na reta final. Aí na reta final do Campeonato Mineiro, que já vai estar conciliando com a chegada do Brasileirão e da Libertadores, aí sim a gente vai ver o Galo com força máxima. Porque se tem elenco é para utilizar, né? Justamente, Luiz. Você ter 30 jogadores e só utilizar 11? Aí que entra aquela máxima também, né, Luiz, Vitor, Júlia? A diferença entre você ter time e ter elenco. Elenco, importante é ter. Aí se a gente for abrir isso aqui, é um leque, né? Vai ter várias diretrizes aí. Se o elenco é de qualidade, se não é, se é metade, não sei o quê. Tem gente que confunde. Quando você fala ter elenco, tem a última partida que teve, por exemplo, entre Atlético e Flamengo. Um monte de companheiros comentando. Mas o Flamengo tem elenco. Olha o banco, se sair fulano de tal, entra fulano de tal. Pra mim tá falando de duas coisas diferentes, né? O Atlético tem também, o Flamengo tem o melhor elenco. Pelo tamanho da temporada, né? Porque antigamente tinha aquele time titular, porque jogava menos, muito menos, né? Então você tinha um time titular e o time reserva, né? Dos tempos pra cá, de bom tempo pra cá, o calendário só vai aumentando. Ano a ano vai esticando cada vez mais, né? E os times todos cresceram muito na parte física, também na parte técnica.
Então é uma parada torta, você entendeu? Não dá pra você. Por isso que os times agora têm um elenco grande em qualidade, em quantidade e em qualidade. E até onde e temos uma diferença, né, Vitor, Luiz? Comparando essa temporada com a do ano passado. Exemplo, ano passado o Atlético teve que começar as pressas já na primeira fase da Libertadores. Na segunda. Na segunda fase da Libertadores, e um início totalmente diferente, sem tempo Não, para trabalhar. aí a pegada é diferente. O Kudê, no início do Mineiro, ele já precisava deixar o time no melhor ritmo, na melhor situação técnica, porque ele já tinha um mata-mata que definiu o ano. Primeiro foi com o Carabobo e depois contra o Milionários. Esse ano não, tem essa folga, né? Tanto que o sorteio da Copa Libertadores para a fase de grupos é só em março. A primeira rodada, a data base dela, se eu não estou enganado, é dia 3 de abril. Ou seja, então até vai estrear no dia 2, 3 ou 4 de abril. Vai depender É isso mesmo. do calendário, né, Luiz? É isso mesmo. É isso. Então assim, você tem 3 meses, né? Você tem janeiro, fevereiro e março para preparar. Assim, é lógico que tem toda a tradição, toda a rivalidade, que é o principal. O que ainda sustenta os campeonatos estaduais são as rivalidades locais. Mas, pô, hoje os estaduais não passam de uma bela preparação para a temporada, que o que vale mesmo, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. E aí o cara tem que estar bem preparado, repito, fisicamente, para não estourar no meio da temporada. Então, gente, por que eu puxei isso? Exatamente por essa questão. Uma coisa é você ter um tempo a mais. O Vitor tá falando da questão de tempo. O tempo tem o que o Galo tem a mais hoje. Mas não influencia só isso. Influencia também a questão da pressão, a cabeça do jogador, formato de início de temporada, riscos de lesão totalmente diferente. E eu acho que o estadual, ele também serve, né? Principalmente porque o Filipão, ele já tem a base do time dele, porque se manteve, né? De contratação mesmo foi só o Scarpa. Ele já sabe o que deu certo no ano passado. Então o Mineiro vai ser mais uma fase de testes mesmo. Vai ver onde que o Scarpa vai se encaixar melhor ali, tendo Hulk, Paulinho, tendo Zarate, o Batalha, Otávio. Vai ver onde que o Scarpa vai se encaixar melhor. E também vai ser uma fase de testes para outros atletas também, igual a gente fala tanto de alguns garotos do Atlético que pedem passagem, né? Pedem mais oportunidades. O próprio Rubens, como outros jogadores, tem ali que vieram da base do Atlético, tem o Paulo Vitor, tem o Alisson, tem Cadu, tem o Romo. Talvez, igual nesse primeiro jogo contra o Patrocinense, seja uma oportunidade, né, para utilizar esses garotos, que eles vêm também de uma pré-temporada pesada, mais forte. Então talvez seja a chance também para isso, e é uma fase de testes mesmo pro Filipão, o Campeonato Mineiro. Acho que ele vai mesclar. Entendeu? Ele vai fazer uma mescla ali. Ele vai botar. Eu não acredito que ele vai pegar um time totalmente reserva e colocar em campo. Bom, a gente estava falando de treino intensivo e essa semana foi uma semana bem intensa aí pro Galo, porque tiveram alguns dias que tiveram treinos em 2 turnos, pela manhã e pela tarde, e outros dias somente pela manhã, então foi revezando. E vale lembrar também que no sábado tem o jogo treino contra o Ipatinga, né, que a gente falou aqui. Então o time está se preparando bem para isso, se preparando bem para essa reestreia aí no Campeonato Mineiro. Bom, e quem já está treinando com bola agora é o Gustavo Scarpa, né, que a gente já tinha falado antes, que ele ainda não estava treinando com bola, o processo dele estava diferente, né, dos outros jogadores, porque ele vinha de uma temporada que ele não vinha atuando muito. Ele estava no futebol europeu, e no futebol europeu ele não teve tanta oportunidade assim, porque ele não conseguiu demonstrar tanto seu futebol, então ele precisava de um período maior de readaptação e também de melhora, né, de condicionamento físico. Então ele voltou a treinar com bola agora. Então esse processo dele também de voltar aos gramados, de poder realmente jogar oficialmente, vai ser mais demorado do que o dos outros jogadores. Então no primeiro jogo já é certo que não vai contar com o Gustavo Scarpa, né? Mas eu quero saber de vocês também, qual que é a previsão que vocês acreditam que Gustavo Scarpa já vai estar, assim, no ponto Scarpa, de ser aquele ponto Scarpa parecido com o do Palmeiras e que a massa está na expectativa? Com certeza a massa tá na expectativa desse e do Palmeiras, né? Não sei se vai ser o mesmo, né? Mas o doutor pode responder, né? Não, nem é o doutor, viu, Luiz? Eu acho, Vitor Martins, eu acho que nem é o doutor. Isso é de acordo com
o processo do Scarpa, isso é só ele mesmo. A avaliação vem... Preparador físico, exatamente. Sim, mas a avaliação vem do departamento médico. Parte clínica, essa coisa toda aí. Ou seja, vai depender do próprio Scarpa, né, Vitor? Exato. A gente tem que lembrar que o Scarpa, ele vem do calendário diferente do futebol brasileiro, né? Os jogadores do Galo tiveram 30 dias de férias, estão iniciando o trabalho. O Scarpa não. Ele vem já de 6 meses da temporada, ele jogou pouco, é verdade. Mas ele já vem treinando, já vem jogando, teve uma lesão. Então, um trabalho com ele precisa ser diferente para que ele consiga ter o mesmo nível físico e técnico dos jogadores do Galo no início da temporada, para ele não sofrer lá na frente. Porque na teoria ele vai jogar 1 ano e meio sem férias, né, Dadá? Então você tem que ter esse cuidado com ele nesse sentido. Nossa, é um bom tempo, né? É um bom tempo. Mas o pessoal do Galo é muito preparado, né? Muito qualificado. E o atleta tem uma estrutura para cuidar disso. É realmente fantástica, né? E ele tá lá se cuidando, né? Tá se cuidando, tem que estar bem preparado fisicamente para ele poder render o futebol dele na parte técnica, né? Uma coisa leva a outra. E é muito importante o jogador estar muito bem preparado fisicamente, clinicamente, bem alimentado, né? Para poder aguentar o tranco, porque não é mole não, Dadá. É jogo, quando começar, quando abrir a porteira aí, é jogo atrás de jogo. Eu tava olhando o calendário aqui, você fica doido, até nós, não tem que entrar na academia fazer um preparo pra gente poder aguentar o trampo. Nesse início é jogo demais. Nossa, tem muito... Mudar o estádio. Essa é a questão do calendário brasileiro, né? E viaja pra lá, viaja pra cá, e viaja pra lá, e viaja pra cá. A Julinha trouxe no primeiro bloco aqui, o assunto impressionante, o tempo tá voando também, né? 5h22. Ela comentou sobre essa questão do Bernard. Julinha, sobre o Bernard e também sobre o Luiz Henrique, né, do Olympique. Como tá a situação desses dois, Julinha? Bom, o Bernard teve uma reunião na terça-feira, né, com a equipe, com a diretoria do Atlético, porque o Bernard, ele fez uma proposta, né, pro Galo. Ele esteve reunido, né, com o Atlético, não teve, Julinha? Isso, está do Bernard junto com a diretoria do Galo, né? E aí ele fez uma proposta para o Atlético, o salário dele seria em torno de R$700 mil. E o Bernard, ele viria em julho para o Galo. Ele viria após o encerramento do contrato com o Panathinaikos. E o Atlético já deixou claro que não é uma prioridade, a posição do Bernard principalmente, porque a gente já sabe que o Bernard atual não é o mesmo Bernard de 2013. Então ele não atua mais como aquele atacante pelos lados, ele atua mais como um meia. Então, para a vinda do Bernard, teria meio que sair alguém. E há a possibilidade do Pedrinho sair, porque tem encerramento, né? Em julho, né, Júlia? Em julho, exatamente. Então, com uma possível saída do Pedrinho, poderia ter uma possível chegada do Bernard. Então, ainda é uma incógnita a questão do Bernard. Já a questão do Luiz Henrique, ele é um nome que agrada por ser esse atacante que o Atlético procura nesse momento, né? Pelas laterais do campo. Mas a situação, né, também é que ele vem de uma temporada ali que ele estava emprestado para o Botafogo, que recebeu bastante críticas também, né? Então o Atlético tem que analisar muito a questão salarial, a questão de valores, que a gente estava falando ontem, para ver se os valores que vão ser pedidos, né, tanto pelo jogador quanto pelo clube, compensam pelo futebol que ele apresenta. Tem isso também, né? Mas se a gente avaliar aqui, essa questão do Bernardo, duas questões, né? Vitor, Luiz e Júlia. Claro que ele não vai ser o mesmo Bernardo de 2013 em questões físicas e rendimento. Poderia ser. Nem tem como, porque é a lei da física. E aí vem também esse outro lado que hoje ele não atua mais pelas pontas e um pouco mais pelo meio, tá? Isso aí é questões reajustáveis. Reajustáveis. Pelo salário Mas que você falou aí... Tem jogador muito pior do que o Bernard ganhando mais que isso. Não, Luiz, o cara já rodou, ficou 10 anos na Europa. Dinheiro não tem mais onde colocar. Tem vontade de voltar pra jogar no Atlético. Ele tem uma identificação com o Galo fantástica. E a torcida também vai cobrar. A torcida vai cobrar muito isso, né, Vitor? A diretoria tem que entender essa questão do Bernard. Tira essa diferença aí, ó. Só de vender camisa. Exato. Bernard, tira essa diferença. Você já fez a campanha, né? Já tem uma campanha da torcida para que a diretoria contrate. Assim, Dava, essa questão do Bernard não é se ele vai voltar pro Atlético, é quando. A minha dúvida é se ele vai conseguir rescindir lá até março,
né? Porque lá o campeonato grego ele é disputado em 2 etapas. Vai até 3 de março? Depois tem uma... É 3 ou 7? Dia 3 de março, dia 7 fecha a janela. E aí a minha dúvida é só essa, ele vai ser jogador do Atlético, a gente só não sabe quando. Ele vai voltar, ele já conversou com o Felipão. O Bernard, assim, tá curtindo tudo quanto é postagem que pede pra ele voltar ao Atlético nas redes sociais, ele tá curtindo. O Bernard tem um camarote na Arena MRV, ele é dono de um camarote, tá? Assim, ele tem essa ligação muito grande, então ele vai voltar pro Galo. A questão que fica é só essa. Se ele vai conseguir se desligar lá antes, que eu acho pouco provável, porque o Panathinaikos tá disputando o título, o Bernard tem jogado frequentemente, então tem a questão financeira um pouco mais complicado, né? Se o time lá vai abrir mão, o Atlético não está disposto a colocar dinheiro na jogada, então talvez fique lá para o meio do ano. E já entrando no assunto Pedrinho, né? A renovação ano passado já foi um pouco assim inexplicável, né? Porque o Pedrinho não jogou o futebol para ter o contrato renovado. E renovado por mais uma temporada. Ele até teve um período bom ali no ano passado, ele foi titular no jogo contra o Santos, na estreia da Arena MRV, viveu alguns bons jogos, mas a verdade é que em quase 2 anos de cidade do Galo, ele não justificou a contratação dele. Isso ficou muito E hoje o Bernardo, o jogador mais centralizado, faz total sentido essa troca, né? Estou dizendo, o Pedrinho ficou muito tempo também afastado, contundido. Então, é isso que eu tô falando, entre essas e outras, né, Vitor? Entre estas alas e outras. O Pedrinho é um bom jogador, mas não deu liga no Galo, não. Deu liga. Não deu liga. Eu acho que é um jogador que não vai ficar aí. Não vai ficar aí, né?